despertar-nos espiritualmente de uma forma virtuosa do que a mensagem do arrebatamento. O Senhor Deus encheu meu coração e fortaleceu-me para nesta noite transmitir-lhes esta palavra. A palavra esta que o apóstolo Paulo enviou por intermédio de carta, sendo esta a sua primeira epístola que escreveu para a igreja do Senhor que estava na florescente cidade de Tessalônica, uma cidade muito afamada, uma cidade muito destacável pelo seu ponto geográfico e também pela sua influência econômica. Todavia, uma igreja nascera ali nas viagens de Paulo, no capítulo 17 de Atos. E Paulo, embora não tivesse tempo, pois a perseguição do legalismo judaico lhe importunou, fazendo com que o apóstolo tivesse que retirar-se. E a igreja que ali nascera teve de Deus graça para viver uma vida virtuosa. Todavia, a igreja foi incomodada por alguns que se infiltraram no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus, distorcendo as doutrinas. E ao que tudo indica, Paulo não teve um tempo detalhado para minuciosamente ensinar aquela igreja acerca dos temas doutrinários, entre eles o tema da ressurreição. E alguns ali importunaram os irmãos, dizendo que a vinda do Senhor, o dia do Senhor já havia acontecido, e também que aqueles que haviam morrido sem o arrebatamento da igreja ficariam de fora deste grande evento. Para consertar este problema, o apóstolo Paulo traz um tratado minucioso, revelando aos irmãos a verdade maravilhosa que podia fazer com que a igreja continuasse na presença do Senhor. Eu observo que Paulo, então, traz uma mensagem reveladora, revelando o que ele havia recebido pela palavra do Senhor acerca da vida de Jesus. E essa mensagem tinha um propósito de desfazer as confusões que haviam sido provocadas por aqueles que estavam totalmente dispersos da orientação do Espírito do Senhor. Paulo então fala do arrebatamento de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa para uma igreja iniciante, sendo esta a sua primeira epístola. Paulo não reteve, Paulo não esqueceu que esta mensagem era, sem sombra de dúvida, a mensagem que poderia trazer à igreja de Tessalônica um consolo espiritual. Os irmãos, então, imagina que Paulo, ele era um homem orientado por Deus, mas o apóstolo nunca esqueceu de que o evangelho do Senhor é pleno. Quando ele escreveu aos irmãos de Roma, no capítulo 15, verso 29, ele diz que queria estar com os irmãos para estar junto com os irmãos e usufruir da plenitude do evangelho. O evangelho para Paulo não era mais uma filosofia religiosa ou uma filosofia criada. Para Paulo o evangelho era pleno. O evangelho salvava, curava os enfermos, e também o evangelho trazia o maior e o melhor de tudo, o arrebatamento através de Cristo Jesus. E Paulo então expressa essa epístola aos irmãos, e o que me chama a atenção é que quando Paulo termina de expor o versículo 18, ele disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A mensagem que Paulo traz acerca do arrebatamento é uma mensagem que visava consolar, que visava fortalecer a igreja para ela continuar caminhando e fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Então, nesta noite, eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre o tema arrebatamento, a mensagem consoladora da igreja. Diga comigo: arrebatamento, a mensagem consoladora da igreja. Meus amados irmãos, quando Paulo faz esse tratado, ele termina estimulando os irmãos a falar essa palavra uns aos outros. E qual é a palavra que Paulo está dizendo? A palavra da vinda do Senhor, da certeza da vinda do Senhor.
e para acalmar a igreja, para confortar a igreja, Paulo não usou um outro termo, ele usou o termo da vinda do Senhor, para que nos momentos adversos, nos momentos de reveses espirituais, materiais, físicas, quando os irmãos estivessem desconsolados, um ou outro dissesse a ele: você tenha tranquilidade, Jesus está voltando, você vai ser arrebatado. Ele não esqueceu de você. Arrebatamento é a mensagem consoladora da igreja. Eu observo, fazendo uma análise geral, o mundo anda em desespero. Na verdade, consolação é uma ordem divina para ser pregada. O profeta Isaías, quando encerra os fatores históricos do capítulo 1 a 39, e ele inicia nos fatores escatológicos, capítulo 40, ele traz o primeiro versículo como uma ordem divina: consolai, consolai o meu povo, assim diz o Senhor. O Senhor Deus, vendo no mundo futuro as dificuldades que deveriam sobrevir, ele ordena que os profetas, que os líderes trouxessem uma mensagem consoladora para o seu povo. Se olharmos para isso, nós percebemos que todos estão vivendo necessitados de uma consolação. Nós nunca vivemos um mundo tão conturbado como este, em que os problemas do século 21, da pós-modernidade, têm destruído casamentos, têm destruído lares, têm destruído famílias, têm destruído estruturas que antes estavam tão bem estruturadas. Colunas que antes transpareciam serem intransponíveis, elas têm sido totalmente destruídas pelos ventos que surgem. E o desespero é muito grande. As pessoas querem uma palavra que lhes console. Nós podemos observar no âmbito secular. Agora nós tivemos no Rio de Janeiro uma reunião de estadistas de todas as nações, homens afamados, diplomatas, que vieram ao Rio não para conhecer a praia de Copacabana, e nem as beldades do Cristo Redentor, e nem um pão de açúcar. O Rio +20 veio para trazer uma resposta para um mundo desesperado, que está preocupado com a emissão de gás carbono, de aquecimento global ou de esfriamento do planeta. Eles estão desesperados e procuram uma alternativa, porque segundo seus pensamentos, o mundo está no seu período final. Estiveram no Rio de Janeiro grandes líderes, grandes diplomatas, cientistas afamados, químicos, físicos, sociólogos, psicólogos, e todos eles se reuniram, e ao término da reunião, o mundo atentou aguardando uma palavra que pudesse lhes refrescar a alma ou consolar-lhes o espírito. Mas quando o secretário-geral da ONU deu o seu parecer, ele estava desconsolado, porque segundo ele, nada do que se foi feito trouxe para a humanidade uma resposta consoladora. Na verdade, os presidentes das maiores repúblicas do país também saíram desconsolados. Em vez de consolação, o que se viu foi guerra. Tribos indígenas guerreando contra as grandes empresas e grandes empresários guerreando por causa de patentes que ele visava, na verdade, alcançar. Aquilo que era para trazer consolo reuniu uma força da Polícia Federal e também da Polícia Internacional para guardar os revoltosos, porque ao invés de consolação, trouxe desespero. Os sírios estão aguardando uma palavra de consolação, e Kofi Annan, ex-secretário-geral, é o enviado especial, e está lá. E quando diz que estava tudo resolvido, aconteceu o maior massacre, e os sírios estão desconsolados. Eles precisam de uma mensagem consoladora. Cada dia o índice de entorpecentes aumenta mais, cada dia o índice de pessoas desesperadas aumenta mais, suicídio aumenta mais, criminalidade aumenta mais, e a humanidade está dizendo: dai-me uma palavra de consolação. A igreja também está no meio da terra, e a igreja do Cordeiro, ela não é da terra, ela não é desta terra, e por não ser da terra, ela também está afligida, e ela precisa de ser consolada. Eu observo que Jeremias, no capítulo 1, verso 16 de Lamentações, dizia que os seus
seus olhos choravam e os seus olhos derramavam lágrimas, e uma das motivações é porque afastou de Jeremias ou de Israel a consolação, o Consolador. E a falta de consolação tem levado muitas pessoas ao desespero. Todos eles querem uma mensagem de consolação. Aqui nesta noite existem muitas pessoas esperando uma palavra de consolação. Talvez que como uma mão eu possa adentrar dentro do teu coração, tirar o teu problema e fazer você voltar para casa de uma forma tão melhor do que antes. Baseado nisso, algumas igrejas se tornaram uma verdadeira apoteose e uma mensagem de confissão positiva e de, na verdade, uma mensagem que visa tornar o homem Deus está sendo pregada. Você não pode passar luta, você não pode ter dificuldade, mas as pessoas continuam desesperadas. Paulo tinha uma mensagem consoladora para a igreja. Na primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 13, versículo 15 de Atos, quando ele chegou em Antioquia da Pisídia, após a leitura da lei na sinagoga, os irmãos perguntaram: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo se pôs de pé, ergueu a mão e disse: varões israelitas e todos que ouvem, ouvi a palavra de consolação. Mas qual era a mensagem consoladora de Paulo? Paulo não consolava o povo dizendo: você vai ser curado. Paulo não consolava o povo dizendo: você não vai ter problema. Paulo não consolava o povo dizendo: você vai viver uma vida terrestre bem. A mensagem consoladora de Paulo era esta: Maranata, Jesus virá, Jesus voltará. Paulo trazia essa mensagem, e essa mensagem ela chegava ao âmago da alma da igreja, e a igreja permanecia caminhando firme. Eu venho pregar a mensagem consoladora da igreja, a igreja do arrebatamento. Obviamente que eu estou pregando para a igreja do Cordeiro, porque existe a igreja visível e a invisível. Existem muitas pessoas que não se consolam com o arrebatamento. Para alguns arrebatamento é um pesadelo, para alguns arrebatamento é uma utopia, para alguns arrebatamento é algo para se pensar na velhice. Eu não estou pregando para crente que saiu de casa e disse para o esposo, ou a esposa que disse para o esposo não crente: meu bem, fica atento porque eu vou voltar agorinha para entrar depois do culto. Eu não estou pregando para crente que veio aqui nesta noite dizendo e preocupado em fazer uma transferência amanhã da sua conta para pagar os seus débitos. Eu não estou pregando para crente que está preocupado com a Copa 2014 e nem preocupado com a eleição que está por aí. Eu não estou pregando para crente que deixou na sua casa algo preparado para deixar dizer: depois do culto eu janto. Eu estou pregando para crente, e será consolado crente que saiu de casa dizendo: eu estou indo, não sei se volto. Eu estou indo, não sei se chego. Eu estou indo porque estou esperando Jesus. Quem está esperando o Cordeiro, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Evidentemente que o arrebatamento ele consola os crentes, glória a Deus. O arrebatamento é a mensagem consoladora da igreja. Mas qual é o teor dessa mensagem consoladora? Você poderia me perguntar, porque o tempo não me permite e me corrige e me adequa. Eu quero falar que a mensagem do arrebatamento ela é uma mensagem consoladora da igreja, porque o teor dessa mensagem possui três verdades que, quando falada, traz tranquilidade para a nossa alma. Sim, a mensagem do arrebatamento tem um teor, e o primeiro teor dessa mensagem é que Paulo revela: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A mensagem do arrebatamento, ela nos diferencia dos demais. Os demais são ignorantes, os demais não têm alegria, os demais não têm esperança. Qual é a alegria e a esperança que a igreja tem? O teor da mensagem consoladora do arrebatamento, em primeiro lugar, que a primeira diferença que ela nos traz é que a mensagem do arrebatamento, ela traz o anúncio de livramento. O maior consolo para nós crentes é saber que o arrebatamento traz livramento. Livramento do quê?
Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Apocalipse 3:10, o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. O arrebatamento nos consola, porque o arrebatamento traz para nós o anúncio de que Jesus não é a exceção da igreja, e que a igreja será livrada. Livrada do quê? Eu quero dizer que a igreja é livrada deste mundo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 5, que o Senhor disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo está mal, o mundo está condenado, o mundo está totalmente destruído. Se fosse falar do mundo, nós ficaríamos aqui até muitas vezes desesperados. Seria um antagonismo, porque o mundo que nós vivemos, ele está em desespero constante. Observamos então que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O mundo vive na ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o inquiridor deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que eles não possam entender o Evangelho, para que eles não possam compreender a luz do Evangelho. E neste mundo corrupto, muitas pessoas perguntam: o que faremos? Na verdade, o mundo, segundo os melhores sociólogos, não aguenta mais. São 7 bilhões de habitantes, a Terra não aguenta mais. No universo de 3% de água potável, 2% que são geleira, 1% de água que é potável para nós bebermos, 70% desta água está contaminada. O povo está desesperado, o câncer assola, o crime assola, e as pessoas estão preocupadas em o que farão. Criaram na NASA agora uma nave espacial para transportar as pessoas da Júpiter, para que essas pessoas possam viver uma viagem turística. Procuram um planeta para a humanidade. Desesperados estão. A igreja não desespera, a igreja não fica desconsolada. Jesus vai nos livrar. Quem crê nisso, levante a mão comigo. Jesus vai nos livrar, aleluia. Arrebatamento é livramento, glórias ao Senhor. Arrebatamento é livramento de um mundo condenado, de um mundo pecaminoso, de um mundo sujo. Jesus não esqueceu. O arrebatamento nos consola, porque nos livra. Em segundo lugar, o arrebatamento nos livra da ira futura. Paulo diz que nós estamos esperando o Senhor, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Livramento da ira futura. Eu estou preocupado, o mundo está preocupado, os Estados Unidos, a Europa está preocupado com Mahamud, porque ele está com as suas ogivas nucleares, e segundo eles, isso pode destruir o mundo. Na verdade, outros estão preocupados com Saddam Hussein, outros estavam preocupados com Hugo Chávez, outros estão preocupados com Evo Morales, mas existe uma coisa que a humanidade precisa preocupar: com a ira divina. Porque a ira divina está agendada. Sim. Atos 17:30. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e deu prova disso ressuscitando a Jesus diante dos mortos. Tem uma ira de Deus. O pecado da humanidade está chegando na plenitude, e nós precisamos saber quem é que nos livra. Quem livra o crente da ira futura não é o terno bonito, não é o falar bonito, mas é o arrebatamento da igreja. Quem crê no arrebatamento, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A ira divina está agendada. A ira divina é inalterável. A Bíblia de Jeremias capítulo 30, versículo. Aquele dia, segundo o profeta, aquele dia é um dia de angústia. Aquele dia não tem comparação. Aquele dia ninguém pode escapar. Talvez alguém consiga matar Saddam Hussein e tirar-lhe do poder. Talvez alguém consiga boicotar Mahamud e tirar do poder. Talvez alguém consiga derrubar os muros da União Soviética e acabar com a Guerra Fria. Mas a ira de Deus ninguém impede. Ninguém impede.
Quem quer que vai escapar? Quem vai escapar da ira futura não são os diplomatas que têm os melhores cursos. Quem vai escapar da ira futura não são os filósofos que estudaram as maiores filosofias. Não serão os cientistas. Eles sim podem se salvar, mas a única maneira de salvar é Jesus no arrebatamento. Portanto, se você tem certeza, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. O terceiro livramento que traz é do anticristo. A Bíblia diz, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. O mistério da injustiça já opera. Só um que resiste até que do meio seja tirado. As leis do anticristo já estão aí. A Espanha, a Europa, a Holanda, Espanha, Bélgica, Grécia, os países europeus, eles coadunam que o Império Romano ressurge. Como os pés e os dedos eram potes de barro e de ferro, se cumpre. Um lado da Europa rica, Alemanha, Inglaterra, França, o outro lado pobre. É de lá que surgem os maiores movimentos. As leis humanistas que se dizem ser humanistas vêm de lá. Casamento homossexual, aborto e etc. É lá que não pode pregar na Suécia, que não pode pregar contra o homossexualismo, porque senão você vai ser preso. Na França você não pode dizer para a pessoa que Jesus salva, porque você está tentando persuadir uma religião, e isso é crime. E essa lei está no nosso Congresso. O anticristo já não escolheu o terno, porque até o terno dele quem escolhe é Deus. Ele permite que ele venha de branco para enganar, aleluia, os que não têm o Espírito, aleluia. O anticristo está ansioso para sentar no trono dele. Ele só não assenta ainda, porque é um que resiste, aleluia, aleluia. A igreja do Cordeiro pelo Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem pode levantar a sua mão, diga glória a Deus. Livrado do engano do anticristo. Paulo diz no capítulo 2, verso 9 de 1 Tessalonicenses, que ele vem segundo a eficácia de Satanás, pelo engano. E o anticristo já introduziu o seu engano. E o engano dele é na área econômica, é na área política e é na área religiosa. Na área econômica, o mundo já está globalizado. Nós já vivemos a globalização. A América Latina pretende criar o seu banco, criar a sua moeda única. A Europa já tem o seu banco, a Europa já tem a sua moeda, a Europa já tem o seu parlamento. Os tigres asiáticos estão unificados. Se a bolsa de valores de Hong Kong cair, cai o mundo inteiro. O mundo está interligado. Eles já esperam o anticristo, eles já pregam o anticristo, eles já estão aguardando um líder que governa o mundo com poder, com hostilidade, com segurança. E o mundo está engodado, porque o Brasil não vai bem não. O que está bem no Brasil é economia. Então está tudo bem, o mundo está engodado. Se a moeda está bem, se o dinheiro está bem, está bom. Porque o mundo hoje é materialista. Na verdade, a ciência avançou. E alguém bate no peito e diz: isso é bom, coisa nenhuma. A Bíblia diz que se multiplicará a ciência, não a sabedoria. Porque a sabedoria, o princípio dela é temer o Senhor. E hoje as pessoas não temem mais a Deus. Mas a igreja não está preocupada com dinheiro. A igreja não veio aqui para ganhar dinheiro. Você não veio aqui para ganhar dinheiro. Você não veio aqui para ganhar carro. Você não veio aqui ganhar fazenda. Você não veio aqui ganhar... Talvez você está enfermo, mas se você não for curado, você volta para casa dando glória a Deus. Porque para mim, para você, o que importa é o arrebatamento. É o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. O inimigo engana na área religiosa. Mescla. Você vai pregar para o hindu e dizer que Jesus salva. Ele salva mesmo. Diga: aceita Jesus. Já aceitei. Por quê? Porque Shiva é uma das encarnações de Jesus. Você vai pregar para um maometano ou um islâmico e dizer: Jesus salva, de Jesus é bom. Eu também creio em Jesus. Mas como você crê? Eu creio que Jesus é um profeta. Se você for pregar para um budista e dizer: aceite a Cristo, já aceitei, porque Buda, Cristo é uma das encarnações de Buda. Querem mesclar, querem criar um evangelho misturado, querem dizer que todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. O profeta Isaías diz que nem os loucos errarão o caminho, porque o caminho é alto. Jesus disse que o caminho é estreito.
querem enganjar o Deus da igreja, um evangelho que não salva, um evangelho que não purifica, um evangelho que até faz afago na alma, mas não liberta o pecador. Aleluia. O anticristo engodando, criando um Cristo cósmico. O meu Jesus é das Escrituras. O meu Jesus é o Senhor, o meu Jesus é santo, é o filho de Davi, é o crucificado, é aquele que ressuscitou, é o da manjedoura, é o do Gólgota, é ele que vem buscar a igreja. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. A apostasia entrou, aleluia, porque quando a igreja começou, o nome dela era cristão. Olha os cristãos, como parece Cristo. Só pode ser cristão para viver uma vida dessa. Depois passou para cristianismo, depois passou para protestante, depois passou para bíblias, depois passou para pentecostais. E hoje, que você é? Eu sigo a igreja, eu vou à igreja, eu sou gospel, para não dizer crente na verdade. Aleluia. Bate no teu peito e diga: em Cristo Jesus sou salvo. Não tenha vergonha, porque Jesus não tem vergonha de você. Um camandaço. Jesus não se envergonha de nenhum dos seus. Oh, glória a Deus. Jesus vai nos livrar do anticristo. O arrebatamento vai nos tirar deste mundo de pecado, deste mundo que você às vezes tem que olhar para baixo, porque se olhar para um lado tem uma mulher nua, se olhar para o outro tem alguém matando, se olhar para o outro lado tem alguém traficando, se olhar para trás alguém está te observando. Então você tem que andar cabisbaixo, porque aqui você é peregrino e é forasteiro, mas Jesus vai nos livrar. Te consola esta mensagem, diga glória a Deus. O segundo teor consolador da mensagem do arrebatamento é a fidelidade da promessa. Aleluia. Sim, algum intelectual pode dizer: qual é a certeza que vocês têm que vocês vão ser livrados? A fidelidade da promessa. A Bíblia diz, Paulo em 1 Coríntios 1:9: fiel é Deus pelo que vos tem chamado para a comunhão com o seu Filho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele disse: fiel é Deus que vos chamou pelo que também ele vos fará. Aleluia. Jesus vem, aleluia. Diga comigo: Jesus vem. Diga: Jesus vem. Porque a promessa do arrebatamento não é do homem. Paulo diz no capítulo 1, verso 2 de Tito: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os séculos. Aleluia. Deus que prometeu, Ele não pode mentir. Deus não pode mentir, não é por causa da lei orgânica do município de Cuiabá. Deus não pode mentir, não é por causa da lei estadual do estado de Mato Grosso. Deus não pode mentir, não é por causa da Constituição Federal. Deus não pode mentir, não é por causa do Tribunal de Contas do Estado. Deus não pode mentir, não é por causa do Conselho Internacional da ONU. Deus não pode mentir, porque nele não há mentira. A mentira se principia em Satanás. Mas na verdade Deus nem fala a verdade. Deus é a própria verdade. Toda a verdade emana de Deus. Deus é santo. Aquele Deus que prometeu batizar com o Espírito Santo, que prometeu curar a enfermidade, aquele Deus que prometeu estar conosco, é o mesmo Deus que prometeu arrebatar a igreja. A promessa é fiel. Mas o que me chama a atenção é que Paulo diz que arrebatamento é projeto. Sim, que Deus prometeu antes dos séculos, antes do tempo, antes de nós existirmos, antes da terra ser fundada, Deus já tinha arquitetado o arrebatamento. Isso aqui é o arrebatamento da minha igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Criaram uma lei das crianças e do estatuto das crianças e adolescentes após crianças e adolescentes morrerem. Criaram o dia da mulher após mulheres morreram. Criaram a libertação dos escravos após escravos morrerem. Criaram as leis do trânsito após muitas pessoas morrerem no trânsito. Estão duplicando a lei 364
arrebatamento após muita gente morrer. O arrebatamento não foi feito depois. Antes de você existir já tinha preparado. Arrebatamento é a organização divina. Você faz parte desse projeto de Deus. Antes de você existir, Deus anuncia. Ele dizia, ele vai. Eu vou preparar. Quem está guardando o arrebatamento da igreja, levante a mão comigo. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a mão bem alto e diga Maranata. Diga Maranata. Maranata.